Olá! Hoje teremos o prazer de receber dois médicos com trajetórias longas, sólidas e dedicadas ao cuidado humano. A doutora Amália Pelserman é cardiologista formada pela Unifesp, com especialização, mestrado e anos de experiência na área pública, na assistência e na formação de novos médicos. Com os estudos adicionais em geriatria e humanidades, ela traz uma visão ampla e sensível da medicina. Já o Dr. Laércio Motorim, oftalmologista formado pela Faculdade de Medicina do ABC, também possui muita experiência em instituições públicas e no atendimento clínico. Ele atua não apenas na oftalmologia tradicional, mas também na medicina integrativa, unindo diferentes abordagens para o bem-estar do paciente. Fiquem até o final, que hoje o papo vai ser incrível. Sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia. Bom dia. Vamos começar. Conta um pouquinho para mim, por que medicina, o que é ser médico para vocês? Você vai contar? Pode contar. Ele é cavalheiro, eu vou contar primeiro. Então, por que eu escolhi medicina? Na verdade, até os 14 anos, eu queria ser advogada. Porém, aos 14 anos, eu perdi minha avó de infarto, morte súbita, e meu tio. E essa sequência me pôs a pensar, me colocou a pensar, a questionar o que eu quero fazer. Aí eu pensei, eu quero ajudar nas doenças, eu quero curar. Na época a gente achava que podia curar todas as doenças. Aí que, na verdade, a gente consegue manter os pacientes sem doença com prevenção, mas não quer dizer que a gente vai curar todas as doenças. E isso me levou a fazer medicina e me trouxe uma satisfação enorme que até hoje eu amo a medicina. Nossa, que incrível. Eu acho que as nossas experiências pessoais trazem muito das nossas escolhas, né? Sim. E o doutor? Conta um pouquinho. Olha, eu venho de uma família de imigrantes do leste europeu e o objetivo dos pais é proporcionar aos filhos o estudo. Para eles era muito mais importante ter filhos com estudo, porque o estudo é algo que fica dentro de você. E o dinheiro, por mais que não menos importante, a aspiração por bens materiais é muito importante, mas é uma coisa que um dia você pode ter, um dia você não pode ter. Então, essa ideia de ter um médico dentro de uma família era uma coisa assim, era uma aspiração muito grande da família. Somado a isso, eu tive também uma experiência em que eu presenciei, talvez aos 13, 14 anos, uma situação em que eu vi a minha mãe estendida no chão. Ela tinha tido uma crise de ciática e ela não conseguia levantar. E ninguém sabia o que fazer, se mexia com ela, tentava levantar, não conseguia levantar. Aquilo para mim foi muito impactante, porque eu me assustei com aquela situação e hoje em dia eu vejo que aquilo provavelmente tenha desenvolvido em mim um sentimento maior de compaixão, de olhar para o outro, ver a dor que o outro está experimentando. Então, isso me levou um pouco mais a pensar, eu vou ser médico. E como associado a isso, eu era um bom estudante, era um bom aluno, eu sabia que eu seria capaz de entrar numa faculdade de medicina, porque naquela época a medicina era algo que, para você entrar num vestibular de medicina, precisava realmente, além de muito esforço e empenho, você precisava de estudar muito. Então, realmente, isso me levou à concretização de entrar numa faculdade de medicina. Que legal. É interessante que a experiência pessoal dos dois levou e trouxe foi vocês, determinante. determinante, a ser os médicos que vocês são hoje também, né? Que acho que tem muito a ver com isso. Conta pra mim, o que é ser médico? O que na visão de vocês é ser médico? Olha, eu até escrevi aqui para mim, vou dizer o meu conceito de ser médico. Ser médico, para mim, remonta a Sócrates, o filósofo grego, para quem o dever do médico é curar às vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. A experiência em tratar de gente trouxe conhecimentos que não adquirimos na faculdade e facilitou a relação médico-paciente, fundamental para ambos.
Ela tem até hoje em dia a capacidade de melhorar com a inteligência artificial. Por quê? Porque com a inteligência artificial você apressa o diagnóstico, pode conduzir melhor o paciente e sobra mais tempo para o paciente, né, ter essa melhor relação médico-paciente, porque aí, né, ele tem a ajuda de ferramentas tecnológicas. E aí você consegue exercer a medicina centrada na pessoa, não só na doença, e desvendar o que está por trás dessa doença. Isso é importante. Nossa recompensa é o reconhecimento do paciente. É isso. Quando chega o paciente e fala, ai, doutora, eu não estou sentindo nada, eu estou curado, é aquilo que eu falei no começo. Curado é só assim, se você tiver um resfriado, uma amidalite, uma pneumonia, você fica curado. A maioria das doenças na área clínica e cardiológica é de manutenção, é uma doença crônica, que você tem que prevenir sempre e manter a medicação, muitas vezes, por toda a vida. Mas aí realmente o paciente fala, mas eu tenho que tomar tanto remédio sempre. Eu falei, é por isso que você está vivo. Porque antigamente se morria com 40 anos. Agora a longevidade aumentou, mas é por causa dos remédios. Então é isso. Então, para mim, ser médico é tudo isso. O entendimento da pessoa, quando você explica o que é a doença, muda a adesão do tratamento. Não basta você fazer o diagnóstico e tomar uma conduta se o paciente não tomar a medicação. Então, esse convencimento é uma coisa assim diária, é um trabalho diário, de toda vez que ele vem, o que você está tomando? Vai ter que continuar. Ai, mas não estou bom? Você só está bom porque está tomando a medicação. Outra coisa que impacta muito na doença, na saúde física, é a saúde mental, o estado emocional, o momento do paciente. E lembrar que cada paciente é único e deve ter um tratamento personalizado. Então, é um tipo de medicina completamente diferente, um médico completamente diferente, aquele que realmente entende o paciente. Acolhe. Acolhe. Acolhe o paciente. Essa é a palavra-chave para mim, do que é ser Incrível. médico. E o Dr. Laertes, o que é ser médico? Eu começo com uma citação de Hipócrates, que ele diz que o ofício do médico é curar as criaturas que lhe vêm consultar e, para tal, tem que exercer essa atividade com dignidade e ética, pensando no benefício do paciente, estando imbuído de espírito e coragem redobrada para que não confunda e ceda a comercialização da medicina pelo anseio de acumular riqueza. Na verdade, realmente eu acho que as escolhas, se a gente, conversando com muitos colegas médicos que tiveram experiências ao longo da vida, muitos falaram assim, olha, em casa eu era o mais sensível, era o que se preocupava mais com os outros. Eu acho que tem alguma coisa, a pessoa não escolhe a medicina aleatoriamente, como qualquer profissão, você escolhe porque tem alguma coisa dentro de você que te leva a querer cuidar do outro. E eu acho que uma das grandes satisfações da medicina, que eu digo como médico, é aquela sensação de você poder, um paciente te procura para uma consulta e e o paciente está muito preocupado, está muito sem saber o que ele tem, então ele vem para a consulta, e eu vejo que ele está muito ansioso. A tua possibilidade de ajudá-lo e de você, por exemplo, mostrar um caminho para ele e de mostrar os recursos que ele tem para que ele possa ajudar ele na cura, eu acho que é uma satisfação tão grande, porque essa é a verdadeira ajuda ao próximo. E isso eu vejo porque colegas meus que deixaram a medicina, eu tenho certeza, por depoimentos deles próprios, de que, puxa, eu sinto tanta saudade
especialidade não pelo pouco ou muito dinheiro que eles ganhavam, mas sim pela satisfação de poder prestar uma ajuda ao próximo. Então isso é algo assim muito importante. E eu acho que a medicina, ela tem um caráter, o caráter ético da medicina, ele ultrapassa a parte assim jurídica, porque diz assim, o médico tem uma responsabilidade que transborda dos campos técnico, jurídico e administrativo, que é uma atividade realmente de abnegação e devoção. Por isso que eu acho assim, a medicina é a mais nobre das artes, porque é uma atividade que você faz, você se torna o médico, e quando fala assim, mas você tem vários papéis na vida, você é médico, você é pai, para mim ser médico é falar, sou eu. Então é algo assim que eu tenho assim muito orgulho de fazer parte da classe médica, porque realmente é algo assim que é uma ajuda de amor mesmo que você faz para o próximo. Uau, incrível, hein? Olha que início já incrível. Bom, estamos aqui com uma cardiologista e um oftalmologista. Conta pra mim, por que vocês escolheram essas especialidades? Então, antes disso, antes de dizer da especialidade, eu queria dizer que a medicina escolhe você. Não é você que escolhe a medicina. Você se vê encantado pela medicina, mas tem alguma coisa que você não consegue explicar por que medicina. E a medicina, eu estava até conversando com o Laércio, ela não é uma carreira técnica, ela é uma carreira humana, porque ela envolve esse acolhimento. E por que eu escolhi especificamente a cardiologia? Acho que o primeiro motivo foi porque minha avó teve morte súbita. Então, esse foi o primeiro motivo. Depois, durante a faculdade, eu consegui um estágio no Hospital 9 de Julho, que era um hospital renomado, e para fazer teste ergométrico, né? Aí eu ficava só olhando. Depois eu comecei a fazer, né, o estágio, eu fiz 2 anos de estágio lá, e aquilo me apaixonou, porque a cardiologia, ela trabalha com, assim, com emoções, porque as pessoas pensam que as emoções estão relacionadas ao coração, que não é, elas estão relacionadas com o cérebro. A cardiologia é uma especialidade que mexe com hidráulica, é que nem se fosse um encanador que tem que desentupir artérias. E ela também é um sistema elétrico, porque o coração funciona à base de eletricidade. Então, sabe, ela é um conjunto de coisas. Então, eu achei muito legal e estava tendo vários avanços na medicina, na época que eu estava estudando, e isso me encantou. E eu acabei optando por cardiologia por esses vários motivos. Incrível, história boa. E o Dr. Laércio? Olha, eu escolhi a oftalmologia por uma atração pela tecnologia, porque é uma especialidade que ela, no final da década de 70, ela estava em franco desenvolvimento, a oftalmologia, e o aparecimento dessa tecnologia com aparelhos sofisticados, tanto para diagnóstico como cura de doenças oculares, foi algo assim que me chamou muito a atenção, e a gente começa a fazer a cirurgia, começa a fazer a residência médica, a especialidade médica, e você se encanta, porque era uma especialidade que eu quis por ser uma especialidade clínica e cirúrgica ao mesmo tempo, porque tem a parte clínica, que é a parte de prescrição dos óculos, a parte das patologias oculares, os procedimentos, e tem a parte cirúrgica, que é a parte em que você, naquela época, o médico saía da residência, ele fazia todas as cirurgias, ele aprendia a fazer de tudo. Hoje em dia, com as subespecialidades, cada subespecialidade da oftalmologia é feita por um determinado profissional. Quem faz cirurgia plástica, ou quem faz glaucoma, ou quem faz catarata, ou cirurgia refrativa, ou estrabismo,
são profissionais distintos dentro da oftalmologia. Então, era uma especialidade que estava me encantando. Mas o que mais me encantou na oftalmologia, desde o começo, foi os pacientes deficientes visuais. Todo mundo falava assim, mas você vai escolher trabalhar com isso? Porque é como você falar assim, você está escolhendo trabalhar com o que não deu certo na oftalmologia, em vez de curar, você está trabalhando com aquilo, fizeram de tudo e o indivíduo ficou com baixa visão. Lógico, sem considerar os cegos de nascença. E foi uma especialidade que me encantou muito, porque eu comecei a me questionar o que é ver, o que é enxergar, o que é a visão. E, de fato, eu vejo que a visão é um sentido superficial, mas é um sentido e uma ferramenta muito preciosa, e os que não enxergam são os maiores testemunhos disso daqui. Mas, além disso, o fato de ser uma ferramenta preciosa, ela também, graças ao nosso conhecimento sensorial que o ser humano possui, nenhuma perda ela é irreparável, porque a visão é substituída pela audição, e a visão pelo tato. Então, isso daqui é algo assim muito interessante para dizer que nenhuma perda realmente é irreparável. Então, eu digo isso porque a visão é um sentido superficial. Você, as mãos são a extensão do seu olhar. Você consegue chegar com seus olhos onde tuas pernas e teus braços não alcançam, né? Então, e te coloca no centro de um mundo que é muito maior do que você, a visão. Então, eu vejo assim que, eu sempre falo assim, mas alerta para os olhos, porque a visão é um sentido que ele é muito superficial. Você dá muito peso para as aparências e você escolhe, você negligencia a essência, o coração, a verdade. Sabe? Porque muitas vezes, quantas vezes você fez um julgamento errado olhando pelo sorriso das pessoas, ou pelo cabelo, ou pela roupa que a pessoa veste, quando na verdade é uma coisa assim externa, né? Então, isso daqui faz com que nós vamos falar um pouco mais disso daqui à frente, mas que é algo assim que a gente tem que ficar muito atento, porque a cognição leva você a ficar olhando árvores, pessoas. É muito fácil você fazer julgamentos olhando pelo lado externo, né? Quando, na verdade, existe um mundo interno dentro de você que você acaba esquecendo. E como a gente lembra disso, você pega aquela mãe ansiosa, um homem sábio, um bom médico, ou mesmo um humorista. Por que quando você está vendo, você automaticamente fecha teus olhos como se estivesse se refletindo, concentrando? Por quê? Porque existe algo dentro de você que é algo assim que você tem que cultivar, e nós deixamos isso daqui muitas vezes de lado. E só para finalizar essa parte, eu diria assim que eu aprendi duas coisas com os deficientes visuais, que eles colocam dessa forma. Uma citação de Jung que diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, eles diziam assim que a alegria, ela não está fora de você, a alegria vem de dentro. E a luz não é só a luz externa, existe uma luz que habita dentro de você, mesmo sem ter visão, sem os olhos. Então, foi uma coisa muito interessante nessa experiência com os deficientes visuais. Que bonita, que legal. Eu queria falar uma coisa a respeito da visão, que é o seguinte: eu viajo, por exemplo, e não tiro foto nenhuma. Aí fica todo mundo me cobrando. Como assim? Não tem foto? Manda foto, manda foto. Eu falo, não. Eu guardo no meu olhar, eu guardo dentro de mim, eu sempre vou lembrar disso daqui. Eu vi aquela hora, eu posso até perder a visão, mas aquilo nunca vai sair de mim. Uma foto eu não vou olhar mais, se eu não enxergar, mas dentro de mim eu vou sempre enxergar.
as coisas bonitas que eu vi. Mas eu tenho essa característica junguiana que eu nem conhecia. E com isso, a visão, você viu aquela imagem, você teve todo um sentimento atrelado, todo, né? Então vem é muito junto, a mais recordação vem junto com o com sentimento. sentimento, Isso aí. com É que a o que eu gente vi. deixa isso, né? A gente fica tão voltado para o mundo exterior que muitas vezes você não para refletir sobre aquilo que você viu e dar um corpo para aquilo. Aquilo lá fica. E muitas vezes, e hoje em dia com as redes sociais, com os luminosos, com a televisão, sabe, tudo é tão para fora que de repente assim a pessoa esquece que existe um ser que habita dentro de você, mas as pessoas não entram em contato com isso porque muitas vezes a demanda externa é tão grande que É o imediatismo. É o Você imediatismo, tem que né? mostrar Então, o que acontece, né? é verdade. Incrível. Tem um outro assunto, os doutores falam muito sobre a medicina integrativa, sobre homeopatia. Conta um pouquinho como é essa. Como é que vocês encaram isso? Como Quer que falar? vocês Não, Eu tratam? deixa essa Na parte você verdade, falar. eu trabalhando com os olhos, em que o olho é uma parte pequena do todo, né? Eu me encantei muito pela homeopatia, porque a homeopatia ela englobava a totalidade do indivíduo. E isso daqui era algo assim que, puxa, você conseguir entender o paciente na sua totalidade e não só ficar dirigido aos olhos, porque a medicina tem um estilo meio cartesiano, tipo assim, o indivíduo está com uma dor, ele tem uma dor por causa de uma inflamação, ele toma um remédio, faz os exames laboratoriais e de repente é dado um remédio ou uma cirurgia ou uma orientação. O organismo humano não é uma máquina que você conserta com facilidade, porque nós como seres humanos somos unidades biológicas indivisíveis, em que nós temos assim sentimentos, emoções, angústias, pertencemos a famílias, pertencemos a um grupo social, então nós temos que ser vistos dessa forma. Então a homeopatia, ela me encantou além disso, pela farmacopeia, da maneira como os medicamentos vindo dos vários reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, e o preparo desses medicamentos foi uma coisa assim que também me encantou bastante. A parte de homeopatia eu pratiquei durante muitos anos e eu fui somando a isso uma pós-graduação que eu fiz na medicina integrativa, que nada mais é do que uma medicina em que você valoriza muito, e nós vamos falar muito, tanto eu quanto a doutora Amália, da relação médico-paciente, mostrando para o paciente, você é... Da mesma forma que, como Hipócrates diz, as forças naturais estão dentro de você e a cura também está dentro de você. Quer dizer que nós temos um arquivo no nosso cérebro de células, moléculas, glândulas, hormônios, que isso tudo está armazenado. E isso são os recursos que nós temos, que são nossas forças naturais. Da mesma forma que nós temos isso, nós temos... E daí se fala assim, mas por que a gente adoece se a gente teria? A gente adoece porque muitas vezes há um desequilíbrio no funcionamento de todas essas estruturas, glândulas, hormônios, tudo, e de repente você adoece, mas você tem a mesma força também para você se curar com todos esses recursos que você tem dentro de você. Por isso que eu acho assim que a medicina integrativa, ela dá uma responsabilidade para o paciente de ele ser o coautor, coparticipante no processo de cura dele. Eu acho que isso é fundamental, porque os pacientes normalmente falam assim, não, eu deixo tudo com o senhor, doutor, o que o senhor falar eu faço. Tem que fazer cirurgia? Mas espera, você quer fazer a cirurgia? Você está preparado para fazer essa cirurgia de catarata? Ou você poderia esperar mais um pouco? A tua catarata não está tão avançada assim que você precisa operar já. Mas o senhor fala assim, não, é prioritário para você? Então, o paciente ele gosta de depositar no médico toda uma confiança. Tá tudo
tudo bem, é um orgulho que a gente tem de o médico, você inspirar essa confiança para os pacientes, mas eles têm que lembrar que eles são coparticipantes desse processo. Senão fica uma coisa assim, se eu fizer essa cirurgia, resolve. Pode resolver, mas você quer isso? É isso que você quer enveredar por esse caminho? Então é um pouco disso daí que me levou a entender um pouco melhor a homeopatia e a medicina integrativa. O paciente tem que se sentir o Parte. principal autor da cura, É né? um binômio, né? Binômio paciente-médico, né? E aí, quando você falou assim que é um todo, a medicina integrativa é um todo, eu sempre lembro que a gente compara o corpo humano a uma grande orquestra, bem afinada. Ela tem que estar bem afinada para poder funcionar perfeitamente. E como você falou, qualquer desequilíbrio pode causar alguma doença. E aí, qual o papel de um médico? Ser o maestro nessa história. Vamos afinar esse instrumento, esse daqui, mais baixo, menos, mais. E aí a orquestra vai funcionar afinada, nesse sentido. A doutora também não trabalha com homeopatia. Não Não. trabalho com homeopatia, nem fiz curso de medicina integrativa, mas assim, os anos de experiência acabam levando a essa conceituação de você saber que um órgão não é isolado do outro, sabe? Às vezes o paciente vem com um sintoma, que você tem que valorizar o sintoma e ver de onde veio esse sintoma. Por exemplo, ele vem com uma dor de estômago, mas será que é do estômago mesmo? Sabe? Então você tem que fazer o que se chama de anamnese, que você vai fazer a anamnese do paciente, que isso é fundamental. Quando você começa no curso médico, no terceiro ano, mais ou menos, que você tem a propedêutica, o que reza a propedêutica? É assim, você saber qual sintoma, há quanto tempo ele está sentindo, né? Qual a queixa e qual a duração do sintoma. E daí você inferir as outras coisas que podem estar influenciando nesse sintoma, né? Talvez muita gente saiba, mas o sistema digestivo é o segundo cérebro. É o segundo cérebro. Se você está com problemas na área pessoal ou na saúde mental, pode refletir no sistema digestivo. Diarreia, obstipação, dor de estômago, inflamações, cálculos, tudo pode ser origem de tensão, de emoções que não estão sendo bem gerenciadas, porque o sistema digestivo é o segundo cérebro. E as pernas são o segundo coração. Às vezes você sente dor nas pernas, eu sinto uma dor na perna, vou subir a ladeira lá, não dá. Quando você vai ver, não é das pernas, é do coração. Então, quer dizer, é isso que eu falo, você tem que ser o maestro e exercer o binômio do maestro com o músico, né? Para a coisa dar certo. É um binômio a relação médico-paciente. Por exemplo,